Pastor Juscelino aqui com a gente. E a primeira pergunta, então, que chegou para nós foi da Márcia Regine Costa de Cachoeirinha. Os salvos que deixarem os seus queridos aqui na terra, eles não se lembrarão mais deles e, se lembrarem, vão sofrer por conta disso? Afinal de contas, não haverá tristeza lá no céu, né, pastor? E aí? É verdade. Boa pergunta. Quem fez a pergunta? A Márcia Regine Costa de Cachoeirinha. Márcia Regine Costa. Olha só, Márcia. A palavra de Deus mostra em Apocalipse 21, versículo 4, que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, veja que haverá o consolo final. O próprio Deus, né, na imagem que João viu, ele mesmo enxugará dos olhos toda lágrima. Então, essa é uma certeza que aparece também em Apocalipse 7. Em Apocalipse 7 é o começo da eternidade, quando os salvos estarão no céu. Apocalipse 21, versículo 4, que eu citei aqui, é o final do milênio, depois de 1000 anos no céu. A Bíblia apresenta de que quando Jesus vier nas nuvens dos céus, ele levará os que estiverem preparados para o céu. Estes salvos estarão durante 1000 anos no céu, fazendo o que lá? Porque veja, Deus consolará, sim, mas a pergunta é, nós lembraremos? Porque quando nós lembramos de quem partiu aqui na terra, né, por exemplo, nós sofremos, nós temos saudades, não é? Uhum. Mas a pergunta é, haverá uma amnésia, se eu posso dizer assim, né? Isaías capítulo 65, versículo 17, diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. O versículo 16, que vem antes, diz, na segunda parte, e aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas dos seus olhos. Isaías capítulo 65 fala sobre como Deus vai estabelecer uma nova ordem no cosmos, né? Ou seja, a nova terra. E ali diz que, de fato, não haverá memória das angústias passadas. Angústias e tristezas. Angústias e tristezas. A pergunta, então, é, será que o consolo de Apocalipse 21, versículo 4, que diz, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, é explicado por uma amnésia que Deus vai provocar na mente de cada um dos salvos, para que eles não lembrem e não chorem? Não é assim. Até porque Apocalipse 20, versículo 4 diz que os salvos julgarão no céu. E como assim julgar? Bem, se você abre a Bíblia em Daniel capítulo 7 e Romanos capítulo 16, aliás, versículo 14, capítulo 14, você encontra a certeza de que haverá um juízo, e diz assim, versículo 14, versículo 10, capítulo 14, versículo 10, tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então veja, haverá um tribunal, quer dizer, existe um tribunal no céu, e a Bíblia mostra em Daniel capítulo 7, depois o próprio Apocalipse vai entrar em detalhes, de que existe um juízo antes da volta de Cristo, um momento do juízo divino. Lá em Apocalipse 14 diz que o juízo chegou a hora do juízo. Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8 mostram que o juízo de Deus começou no século XIX. Ou seja, antes da vinda de Cristo, nomes são analisados para ver de que lado eu estou no grande conflito entre o bem e o mal. Se eu estou do lado de Deus e me preparo para a vinda de Cristo, quando ele vier nas nuvens dos céus, 1 Tessalonicenses capítulo 4 vai dizer que ele vai recompensar, né? Uhum. E a Bíblia, no Evangelho mesmo, diz que Deus vai recompensar segundo as suas obras. Apocalipse também vai reforçar isso. Ou seja, Jesus vem, ele leva para o céu quem estiver preparado, quem não estiver preparado fica na terra morto durante 1000 anos. Aí Apocalipse 20 vai entrar forte nisso, né? E ao longo desses 1000 anos, os livros podem ser analisados. Isso, então, aí no céu poderão se lembrar desses que foram julgados. Exatamente, né? Então os salvos estarão no céu julgando. Portanto, eles vão examinar os livros, os salvos, onde há registro, para entenderem por que pessoas não foram salvas. Inclusive
possivelmente pessoas conhecidas, né, que não... Mas a questão é, serão felizes mesmo tendo consciência, né? Até porque é o seguinte, parêntese, nós também lembraremos da cruz do Calvário, que causou sofrimento em Cristo, mas ao mesmo tempo é a nossa salvação, né? Então as marcas da cruz estarão lá em Cristo. Portanto, lembraremos da história da redenção, precisaremos entender. Mas, enfim, então os livros estarão lá no céu para que todos os salvos possam julgar com Cristo. É o que diz a Bíblia em Apocalipse 20, versículo 4. Portanto, lembraremos sim, mas nós entenderemos a justiça divina e o amor divino em levar pela graça os que estarão lá, julgando, né, os salvos, mas também não levar aqueles que rejeitaram a graça. Até porque quem rejeita a graça de Deus não seria feliz no céu. Por esse prisma, é até um ato de misericórdia de Deus. Levar alguém para viver para sempre infeliz, né? Agora, então... Deus respeita a decisão. Respeita. De que forma, então, Isaías... Por que Isaías fala que não haverá memória? Ou seja, não será sofrimento estar no céu, mesmo tendo que julgar. Porque nós estaremos muito felizes na presença de Deus e entenderemos por que Deus não levou pessoas lá. Em que sentido haverá o esquecimento? Da dor. Não será doloroso, né? As lembranças passadas, porque estaremos entendendo o amor de Deus e tendo a visão geral, né, do plano da salvação. Certo. E a outra pergunta, então, eu vejo que a Vera Dorcinel de Estância Velha também está interessada nessa resposta. A pergunta que chegou da Kátia de Canoas, se é possível a gente, em sonho, conversar com pessoas que já se foram, né? Ok, uma boa pergunta também. Olha só, a Bíblia diz que Deus se comunica com os profetas com sonhos e visões. Mas Deus, né? A questão é, os mortos podem se comunicar com os vivos? Vamos direto ao ponto. Tem um texto bem interessante aqui em Eclesiastes, tem muitos textos, né, sobre esse assunto, os Salmos, por exemplo, mas eu quero ir para Eclesiastes, que diz assim, ó, deixa eu pegar aqui, versículo 9, capítulo 9, versículo 5. Dá para ver que é ao vivo, o pastor está folheando aqui nesse exato momento. É verdade. Então, olha lá. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O Salmo 146, versículo 4 vai dizer também a mesma coisa. Eu pego aqui, ó, bem rapidinho. Olha só, deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. 146, versículo 4. Não confieis em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles retornam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Salmo 6, versículo 5, para eu encerrar a resposta, a Bíblia, né? Estamos apresentando a Bíblia, que a Bíblia diz, Salmo 6, versículo 5. Deixa eu só pegar aqui. E a Bíblia diz, então, sobre essa comunicação sobre a questão, com exatamente. Os mortos. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Então, os textos bíblicos são muitos. Lá em Deuteronômio, Deus proibiu a comunicação com os mortos. Deuteronômio 18. É terminantemente proibido. E esse sonho, essa experiência que parece tão real, pastor? Ok. Experiências oníricas no Egito tinha, de sonhos, né? E eles pensavam que se comunicavam com os mortos através dos sonhos também. E outras civilizações, isso é antigo, né? O que seriam os sonhos, né? São processos da mente, restos de lembrança, às vezes um trauma não resolvido, uma questão que ficou no passado, né, quando a pessoa estava viva, um parente, que seja, né, ficou mal resolvido lá e sempre vem porque está lá no subconsciente. A psicologia ajuda a responder. Né? Exatamente. Então, talvez lidar com o assunto com um terapeuta, alguém que vai trabalhar a questão da psique, tá bom? Pastor, a gente está com o horário bem avançado aqui. Tá. Uma última questão bem rapidinho. Não pode ser Deus dando uma visão como se fosse esse parente para falar alguma coisa? Olha só, Deus encontra as pessoas onde elas estão, se revela a elas, muitas vezes, foi assim no passado, né, a Bíblia mostra, a partir da compreensão que elas têm da vida, das coisas, pode ser. Né? Não podemos limitar Deus, ele pode se comunicar dessa forma, sim. Agora,
Mas não é comum, né? Não é comum. Mas veja, os mortos não se comunicam. Porque os mortos, o que é a morte? Isso é bom entender. Eclesiastes 12 vai dizer que quando a pessoa morre, o corpo volta ao pó, que veio do pó, e o fôlego de vida volta para Deus. Então, quando a Bíblia fala espírito que sai, que está dentro, é o fôlego de vida. Porque quando Deus criou, aí Gênesis capítulo 2 vai dizer, quando Deus criou o ser humano, ele fez o corpo ali do barro, da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida. E aí, então, aquele corpo se tornou uma pessoa viva, aqui chamado de alma, né? Portanto, o que existe dentro de nós, conforme a Bíblia mostra, na constituição humana, né? O que existe dentro de nós é o fôlego de vida. Aquilo que Deus deu foi o fôlego de vida, tá? Agora, e é chamado de espírito por quê? Por causa do hebraico e tal, mas não tem o sentido de fantasma ou entidade espiritual. Isso aí é filosofia grega, tá? Então, é um desvio. O que está escrito é só uma forma etimológica, né? Ou seja, o ser humano, ele a alma vivente é uma pessoa viva, tá? Por isso que a Bíblia diz... de corpo e fôlego de vida. Exatamente. Por isso que a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então a alma morre. E o que é uma alma? É uma pessoa viva. Alma vivente. Tá? Pastor, muito obrigado. Amigo ouvinte, a gente se encontra amanhã, a partir das 8 aqui na Rádio Novo Tempo, se Deus assim permitir. Grande abraço, fica em seguida com Vida e Saúde e até amanhã, se Deus quiser.